Vocês notaram que, ultimamente, a liderança da torre de vigia, o escravo, o fiel e discreto, o corpo governante, está mudando muito os ensinamentos? Observe que os homens já podem usar barba, as mulheres já podem usar calça, né? Na pregação, nos congressos, no Salão do Reino. E, recentemente, houve mudanças também com relação à ressurreição das pessoas dos dias de Noé e dos dias de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que já foi mudado várias vezes esses ensinos. Já foi dito que as pessoas de Sodoma iam ser ressuscitadas, depois mudaram o ensino que não ressuscitariam, depois mudaram que ressuscitariam, depois que não ressuscitariam, agora já estão ensinando que vão ressuscitar. Também era ensinado que pessoas que morreram no dilúvio não ressuscitariam. Agora já estão dizendo que haverá ressurreição. Então, por que essas mudanças? Eu acredito que é porque a Torre de Vigia tem perdido muitos membros. E também os que estão aceitando a mensagem da Torre de Vigia são poucos. E eles estão preocupados e estão querendo reconquistar aqueles que saíram. Essa é a realidade. Vamos observar o que é dito mais nesse vídeo. Você se lembra da nossa reunião anual de 2023? Lá foi bem destacado que Jeová é o misericordioso juiz de toda a terra. Foi emocionante aprender que pessoas que morreram no dilúvio dos dias de Noé, na destruição de Sodoma e Gomorra, e até alguns que talvez se arrependam durante a grande tribulação, podem se beneficiar da misericórdia de Jeová. Depois de ouvir essas coisas, você ficou meditando em como Jeová é misericordioso? O corpo governante também. Em nosso estudo debaixo de oração, meditações e conversas, nós nos concentramos em como Jeová lidou com pessoas que cometeram pecados graves. Nesse boletim, vamos ver alguns exemplos bíblicos de como Jeová lidou com pessoas que pecaram. Depois, vamos falar de novas orientações sobre como lidar com pessoas que cometeram pecados graves na congregação. 2 Pedro 3:9 diz que Jeová não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. O que isso nos ensina? Isso nos ajuda a entender que Jeová quer que as pessoas se arrependam e ganhem a vida. Quando o primeiro casal humano se rebelou, eles condenaram a humanidade ao pecado e à morte. E o que Jeová fez? Ele imediatamente tomou os passos para ajudar o maior número de pessoas a ganhar a vida. Por meio do sacrifício de Jesus, Jeová agiu para cobrir os pecados de todos aqueles que exercessem fé e se arrependessem. Essas pessoas podem viver para sempre. Então, não é nenhuma surpresa vermos em toda a Bíblia nosso Deus Jeová apelando para que pecadores se arrependam. Ele quer muito que aqueles que se afastaram da verdade voltem. Isso está de acordo com o que diz em Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, por não saber que Deus, na sua bondade, está tentando levá-lo ao arrependimento. Vamos analisar alguns exemplos em que Jeová tentou levar pecadores ao arrependimento. Caim tinha um ódio muito grande por seu irmão Abel, mas Jeová tomou a iniciativa de falar com ele e tentou ajudá-lo a mudar. Quando Davi pecou, Jeová usou o profeta Natã para levar Davi ao arrependimento. E você lembra o que Jeová fez com a nação de Israel? Ele tentou ajudar a nação várias vezes, mesmo quando eles não queriam se arrepender. Em Ezequiel 33:11, Jeová apelou para a nação de Israel. Tão certo como eu vivo, não tenho prazer na morte de quem é mau, mas sim em que a pessoa má mude seu caminho e continue viva. É verdade que Jeová tentou levar Caim ao arrependimento. Isso aí é uma verdade. Também é verdade que Jeová perdoou ao rei Davi quando ele se arrependeu. Também é verdade que Deus sempre procurou
perdoar os erros da nação de Israel. Isso é uma verdade. Então Deus, ele é misericordioso e é perdoador. Agora me diga uma coisa. Esses pecados que Caim, Davi e a nação de Israel cometeram foram pecados realmente que desagradaram a Deus, porque violavam a vontade de Deus. Agora, o que quer dizer de quem saiu não por violar a vontade de Deus, mas por discordar de falsos ensinos? Será que a pessoa que saiu por discordar de um falso ensino da organização, essa pessoa, ela pode ser comparada a Caim, a Davi ou a nação de Israel? Essa é uma pergunta que faço. Sim, no caso de quem cometeu o pecado grave, pode até se arrepender, pode até voltar para a organização. Agora, no meu caso, que pecado que eu vou me arrepender? Se a minha discordância foi da cronologia, do falso ensino de que a geração de 1914 não passaria antes de chegar ao fim. Eu estudei com o Testemunho de Jeová em 1980, aprendi que a geração de 1914 não passaria sem ver o fim. Essa geração seria de 70, 80 anos. O livro As Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová, na página 200, diz que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. Tem também outras duas revistas Sentinela que eu conheço, que falam a mesma coisa, que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. E eu saí porque discordei desse falso ensinamento. Agora, de pecado é que eu vou me arrepender? Se eu não cometi nenhum pecado, eu discordei de uma falsa interpretação, de uma falsa profecia. Então, quem é que tem que se arrepender? É eu ou é os membros do corpo governante que ensinaram essa mentira? Então, eu não cometi nenhum erro. Como é que eu vou me arrepender e pedir para voltar? Vocês é que têm que se arrepender dos falsos ensinos que vocês têm difundido em toda a terra. Vocês já fizeram mais de 300 mudanças nos ensinamentos. E ainda querem que as pessoas se arrependam para voltar para a organização de vocês. Vocês tratam as pessoas que saem com falta de amor. Inclusive, por causa de muitos que já saíram, perderam família, perderam filhos, porque vocês proíbem a pessoa dizer um simples oi. Mas agora, nesse vídeo, vocês já vêm com a nova estratégia de dizer oi para quem vai ao Salão do Reino. Então já está começando uma nova mudança. Isso tudo porque, creio eu, estão perdendo muitos membros e querem de alguma maneira fazer com que alguns desses voltem. Vocês estão apelando. E a minha família que vocês destruíram, meus filhos, que vocês separaram de mim, como é que fica? E eu vou me arrepender de quê? Se eu não cometi erros, eu apenas discordei de uma falsa interpretação, de uma falsa profecia, que é da geração que não passaria e que passou, e que agora vocês dão uma explicação que não tem nenhum fundamento bíblico, da geração dos ungidos sobreposta. Isso aí não tem nenhum fundamento. E eu acredito que breve vocês vão mudar esse falso ensino, porque é uma vergonha esse falso ensino. Então vocês aqui têm que se arrepender dos falsos ensinos que vocês vêm difundindo em toda a terra, destruindo famílias, separando pai de filhos. Esse ensino aí da proibição da transfusão de sangue, que tem levado muitos à morte. É vocês que têm que se arrepender, pedir perdão a Jeová pelos pecados que vocês têm cometido. Vocês vêm oprimindo a humanidade, vêm oprimindo muitos que saem dessa organização por discordar dos falsos ensinos de vocês, separando as famílias. Essa que é a realidade. É vocês que têm que se arrepender, e não aqueles que saíram. Eu não digo daqueles que cometeram pecados graves, que esses podem até achar que pecaram contra a organização de vocês, porque realmente cometeram pecado que a Bíblia condena. Mas eu e muitos outros que saíram por discordar de falsos ensinamentos, vamos nos arrepender de quê? Eu me arrependo do tempo que passei aí nessa organização, ensinando falsos ensinos para outras pessoas. Isso sim eu me arrependo. Mas de ter saído, eu não me arrependo. E eu não tenho nenhuma pretensão de voltar para essa organização, onde sei que ainda tem muitos ensinos que não têm nenhuma base bíblica. Embora vocês venham fazendo mudanças, mas ainda tem muita coisa que é contra ao ensino verdadeiro, que distorce as escrituras, que não tem nenhum fundamento na palavra de Deus. Essa é que é a realidade. Portanto, eu não tenho do que me arrepender. Eu me arrependo de ter entrado nessa organização, perdido meu tempo.
e também onde perdi a minha própria família por ter discordado de uma falsa profecia. Essa que é a realidade. E no caso de pessoas que foram desassociadas no passado, talvez muitos anos atrás? Em alguns casos, elas talvez nem lembrem por que foram desassociadas. Elas podem ter parado de fazer o que é errado há muito tempo. O corpo governante decidiu que os anciãos devem visitar essas pessoas, orar com elas e fazer um apelo amoroso para que elas retornem à congregação. Se a pessoa ficou afastada da congregação por muitos anos, ela com certeza está bem fraca espiritualmente. Por isso, se a pessoa aceitar, os anciãos podem providenciar que ela receba um estudo bíblico mesmo antes de ser readmitida. É claro que a pessoa tem que ter o desejo de voltar para a congregação e sempre serão os anciãos que vão providenciar que esse estudo seja feito. Imitando a misericórdia de Jeová com pecadores imperfeitos, queremos tomar a iniciativa e ajudar o máximo de pessoas possível a saber que a porta está aberta para que elas voltem para a congregação. Se você, que está assistindo a esse boletim, está desassociado, por favor, aceite a ajuda dos anciãos para conseguir voltar para a congregação. Se você não conhecer os anciãos da região onde você mora, fique à vontade para ligar ou visitar o Salão do Reino mais próximo e pedir ajuda para voltar para Jeová. Jeová quer muito que você volte e nós também. Seguindo a orientação da Bíblia, que está em 1 Coríntios 5:11, quando uma pessoa é removida da congregação, nós paramos de ter convivência com ela, nem sequer comemos com ela. Isso quer dizer que não participamos de atividades sociais com essas pessoas. Mas isso não quer dizer que um cristão não pode convidar alguém que foi desassociado para assistir a uma reunião. Esse desassociado pode ser um parente, um antigo estudante da Bíblia ou alguém com quem você tinha muita amizade no passado. Como é bom que esse ajuste esteja sendo feito agora, enquanto nos preparamos para a reunião mais importante do ano, a celebração, que será realizada no domingo, dia 24 de março. E se uma pessoa desassociada vier assistir a uma reunião? Atualmente, nós não cumprimentamos alguém que foi removido da congregação. Mas o corpo governante decidiu que os publicadores podem usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vão ou não dar um breve cumprimento de boas-vindas ao desassociado que vier assistir a uma reunião. Oi, que bom te ver aqui. Obrigada. É verdade que não vamos ter uma conversa longa com a pessoa ou participar de atividades sociais com ela, mas não precisamos ignorá-la totalmente. Como acabamos de ver, esse corpo governante, tanto esse atual como do passado, são iguais. São muito cara de pau. Eles destroem as famílias, eles expulsam as pessoas, eles proíbem as pessoas de falarem, e aí quando eles bem entendem, eles mudam os ensinos, e agora já diz que aqueles que vão ao Salão do Reino podem ser cumprimentados com oi, onde era dito que não se devia cumprimentar aqueles que saíram nem com um simples oi. Então aí vocês veem que essa organização, essa liderança, são os falsos cristos, os falsos profetas. Essa aqui é a realidade. Então, tenha cuidado com essa organização. Não permita que ela destrua a sua vida nem a vida de sua família. Se você se envolver com essa organização, você poderá se dar muito mal. É o que tem acontecido não somente comigo, mas com muitos que já fizeram parte dessa organização. E por descobrir falsos ensinos, por não concordar mais com os ensinamentos e saírem, terem suas vidas destruídas, terem suas famílias destruídas. Então tenha cuidado. É o conselho que dou para todos que ainda não entraram nessa organização. E os que estão lá, façam de tudo para sair enquanto é tempo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.